um minutinho. Acho que está gravando. Então, vamos lá, vamos continuar. Eu queria aqui perguntar para vocês por que vocês querem empreender? Por que vocês pensam em empreender? E aí, quando eu pergunto isso, eu queria saber de vocês o que move, né, vocês a empreender. Porque existe um mito no empreendedorismo brasileiro, né, que fala maravilhas, como se o empreendedorismo fosse algo assim, a salvação para todos os brasileiros, todo mundo que empreende dá super certo, e é muito feliz, e você não tem chefe, enfim, uma coisa que é só para invejar, assim, porque é dos deuses, né? E, na verdade, o empreendedorismo ele é muito difícil. Apesar de já ter sido facilitado com o tempo, né? Algumas questões da legislação já facilitaram o empreendedorismo no Brasil perto do que era antigamente, mas ainda é muito difícil. E existem muitos obstáculos a serem vencidos. E se a gente for empreender simplesmente porque um monte de gente está fazendo, porque eu vi no YouTube que é muito fácil, nos primeiros desafios a gente vai desistir. Nos primeiros desafios a gente já vai falar, não, é melhor ser CLT mesmo, ter um emprego, que não tem problema nenhum, tá? Vamos deixar claro que ser CLT é apenas mais um caminho para a gente gerar renda, então não tem problema nenhum ser essa a escolha. Mas tem até um livro chamado que é Comece pelo Porquê, que a gente precisa saber por que a gente quer empreender. No meu caso, eu já tinha trabalhado com outras coisas e eu queria voltar para algo que eu realmente gostasse, sabe? Para algo que me trouxesse mais felicidade, alguma coisa assim. E mesmo assim, isso tem que ser com o tempo. Não é aquele estalar de dedos, larguei tudo e comecei a empreender no dia seguinte. Exige um planejamento, você, de repente, conciliar o seu emprego CLT ou serviço público com um empreendedorismo, né, de alguma área, fazer todo um planejamento para saber quando que você vai poder largar uma área para ficar na outra, ou, de repente, não largar, conciliar os dois durante bastante tempo, porque o empreendedorismo ele não é simples. E aí eu queria saber, alguém quer falar alguma coisa em relação ao porquê que quer empreender? Não. Bom dia. Bom dia. Bom, eu não havia pensado ainda sobre eu empreender, mas eu estou me formando agora na graduação de fisioterapia do FRJ. Então, é algo que a minha profissão oferece, né? É uma oportunidade para mim. Mas eu comecei a pensar mais nesse assunto também, porque devido à pandemia, a minha sogra, né, perdeu o emprego. E aí ela começou a desenvolver o sonho dela, que era ser costureira, de fato. E aí começou, né, de fato, a empreender na casa dela. E hoje ela se encontra super feliz, mas como você bem disse, é muito difícil, né? Ainda mais a população brasileira que não tem instrução, não tem educação financeira, não tem. Eu sei disso porque minha mãe, apesar de ter cursado uma carreira dentro de banco, né, sendo funcionária bancária, ela também não tinha um pingo de educação financeira consigo mesma. E a gente foi aprendendo muito junta. Quando eu comecei a ter uma fonte de renda e eu tinha muito medo de gastar dinheiro errado, então eu fui atrás e acabei ajudando minha mãe, digamos assim, né? Entendi. E também pelo meu marido, que ele viveu a vida, né, em CLT, só que é um rapaz que não teve condições de estudar para além do ensino médio público. E, enfim, as ofertas de fato são limitadas de emprego. E aí, mesmo ele todo ano buscando um emprego, ele se sentia muito frustrado com o tanto que ganhava, para o tanto que se trabalhava, para o tanto que se gastava. E aí apareceu a oportunidade, né, de ser motorista de aplicativo. Juntamos ali um dinheirinho e, graças a Deus, hoje ele nunca ganhou tanto na vida dele, digamos assim. E, de fato, é algo que requer disciplina, né? Que requer muito aprendizado. Como você bem disse, com o passar do tempo, né? Vão mudando as metodologias de ganho de renda e tal.
Então, assim, para a minha vida, o empreendedorismo foi, muitas das vezes, um dos únicos recursos que a gente teve, porque hoje quem me sustenta é o meu marido. Sim. E ele que me permite, assim, né, concluir os estudos e tal, com segurança, graças a Deus, porque esse era até o objetivo dele. A gente queria casar e tudo mais, e através desse, né, microempreendedorismo, ele conseguiu. Mas, assim, graças a eu ter buscado, meio que sozinho, tateando no escuro, algum domínio financeiro, a gente não se perdeu, porque ele tem muitos colegas de profissão que, assim, que não conseguem, que às vezes é a pior escolha que faz da vida, porque aluga o carro, porque dá muita coisa errada. Então, assim, no Brasil, eu acho um assunto de extrema relevância, ainda mais depois da pandemia, a gente ainda vive as sequelas financeiras dela. Sim. Então, eu acho, assim, uma coisa que, mal ou bem, todo mundo tinha que pensar sobre. É verdade. Educação financeira é muito importante no Brasil e a gente precisa, porque ainda falta muito, né? E foi interessante que você falou sobre a questão de você fazer fisioterapia, né? Porque é uma área bem específica do empreendedorismo, né? E mais difícil porque você não pode simplesmente ser MEI, né? Você tem que ter um registro específico para poder empreender, para poder gerir seu negócio. E aí a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente, mas a gente vê que existem meios para chegar aonde a gente quer chegar, né? A gente não precisa, de repente, empreender já com um consultório, com tudo construído, enfim, a gente pode ter equipamentos, levar para casa do paciente, ou, de repente, sublocar um consultório, né? Alguma coisa assim, e parcial, ter até um emprego CLT, ou alguma matrícula, né, em um hospital público, alguma coisa assim, e em paralelo, empreender, enfim, tem vários caminhos, e é muito bacana quando a gente tem esse leque, essa oportunidade de ir atuando em várias frentes, assim, e ver o que é melhor para a gente. Então, é muito importante, assim, que eu queria deixar o foco, assim, saber o porquê que realmente cada um de nós estamos empreendendo, o que a gente quer, porque se for simplesmente, eu quero ganhar dinheiro, daqui a pouco a gente sai com uma proposta melhor para ir trabalhar numa outra empresa, enfim, numa outra coisa, o que não tem mal nenhum, tá? Deixar isso bem claro, são só escolhas, mas é bom a gente não gastar energia à toa. Então, a gente sabendo exatamente por que a gente quer, a gente consegue traçar um caminho mais assertivo para a gente. E aí, seguindo, eu queria introduzir, apresentando para vocês quem é esse trabalhador autônomo, né? Esse profissional liberal. Então, a gente chama de trabalhador autônomo todo mundo que não possui um vínculo empregatício, ou seja, não tem um salário no final do ano, no final do mês, não tem que bater ponto, não tem chefe, esse tipo de coisa, é o profissional autônomo. Pode prestar serviço para mais de uma pessoa física ou pessoa jurídica, né? Então, eu posso prestar serviço, como ela falou, fisioterapia, por exemplo. Ela pode atender vários clientes, pessoas físicas, ao mesmo tempo, ela pode participar de um evento de uma empresa, da Semana da Saúde de uma empresa, e aí ela está prestando serviço para uma pessoa jurídica. Então, a gente pode ter esse mix, a gente não tem que ser fiel, digamos assim, a ninguém. Uma questão importante do trabalhador autônomo é essa questão da responsabilidade. A gente assume total responsabilidade sobre o produto ou serviço que a gente oferece. Porque, por exemplo, eu trabalho numa empresa que fabrica celulares. Aí uma pessoa comprou aquele celular e vai reclamar. Essa pessoa não quer saber quem está lá na linha de produção para ir lá reclamar com a Denise Tiengo, entendeu? Porque a Denise Tiengo não apertou aquele equipamento direito e aí deu ruim. Não, essa pessoa, ela vai reclamar com o fabricante. Então, ela vai lá na assistência técnica, vai no Fale Conosco da empresa, numa ouvidoria, alguma coisa assim, e a responsabilidade daquilo é diluída entre todo mundo daquela empresa. Com o profissional autônomo, não existe isso. A responsabilidade é toda nossa. Então, a gente tem que estar ciente disso e ciente de como a gente vai fazer também para resolver os casos em que derem errados, porque isso acontece, é normal.
pode vir a dar errado algum produto ou serviço que você está oferecendo, e a gente tem que reverter isso, consertar isso sozinho. E aí, qual é a diferença entre o autônomo e o profissional liberal? Todo profissional liberal é um profissional autônomo, mas nem todo autônomo é um liberal. O que eu quero dizer com isso? O profissional liberal é aquele autônomo que precisa estar registrado em algum conselho ou em algum órgão competente. Por exemplo, um advogado que se registra na OAB, ou acho que um fisioterapeuta, acho que é o CREFITO, né? Não tenho certeza. Isso. E tem, enfim, cada profissão vai ter o seu órgão competente para você se registrar. E essas profissões que você não pode executar, que você não pode exercer sem estar vinculado a esses órgãos, são os profissionais autônomos, aliás, os profissionais liberais. Essa é a grande diferença. E, por exemplo, se eu sou uma pessoa que vendo empadinhas, tem um quiosque no shopping de empadas, eu sou um autônomo, mas eu não sou um liberal, porque eu não tenho necessariamente uma classe para me registrar. Eu tenho toda uma normativa, tá? De vigilância sanitária, de legislação, mas não necessariamente uma classe desses profissionais. E aí, com base, agora que a gente sabe quem é esse profissional autônomo e liberal, existem umas características psicológicas e comportamentais que é muito importante a gente saber se a gente tem, para saber se nós somos essa pessoa que realmente queremos empreender. Primeiro, a gente precisa saber lidar com pessoas. E isso independente se a gente vai fornecer produtos ou serviços, tá? Serviços, provavelmente a gente vai lidar mais ainda com elas, mas produtos também, porque a pessoa vai vir comprar. E a gente vai precisar ter esse diálogo para poder vender. E a gente precisa entender o que aquela pessoa realmente está querendo e entender como que a gente vai, como que o nosso produto, o nosso serviço vai oferecer a solução para o problema daquela pessoa. Então, se eu sou aquelas pessoas que chega alguém reclamando e eu já, ai, que saco, não vou ter paciência, não sei o quê, não dá, porque a pessoa vai vir aqui com alguma dor, entre aspas. Então, eu estou reclamando, seja de fome, seja de dor, seja de sede, seja sem dinheiro, eu estou reclamando de alguma coisa, e aí você vai oferecer. E aí eu estou lá oferecendo empadas, eu só tenho empada de frango e ela quer de carne, ela vai reclamar, e a gente precisa estar sempre disposto a ouvir isso para até melhorar, para entender, poxa, a minha empada de frango não está sendo suficiente, né? Então, eu preciso repensar o que eu estou oferecendo. Então, a gente precisa saber lidar com pessoas. A gente precisa saber lidar com instabilidade de demanda. E o que é isso? Quando você é CLT, você tem aquele salário no final do mês. Independente se tem feriado no meio do caminho, independente se você teve férias, independente do que aconteça, no máximo, se você faltar sem justificativa, você vai ter algum desconto. Fora isso, você está com seu salário no final do mês. E para o profissional autônomo, não. Enquanto ele estiver vendendo seu produto ou serviço, ele está recebendo. Quando essa demanda diminui, você já não está recebendo mais. E provavelmente o seu trabalho vai ter uma instabilidade de demanda. Você vai reconhecer meses em que você vende mais. Por exemplo, uma sorveteria, com certeza, vende muito mais nas férias, enquanto que um psicólogo não deve atender tanto nas férias, porque os pacientes devem viajar e falam, tchau, não pago esse mês, entendeu? Fora as questões sazonais mesmo, né? Pessoas que, às vezes, clientes que você tem que são regulares, ele perde o emprego, ele deixa de ser usuário, de ser seu cliente, né? E, então, a instabilidade de demanda, ela tem uma consequente instabilidade de renda. Então, a gente precisa se preparar para isso e ter um perfil que consiga lidar com isso. Ser ágil na resolução de problemas. Aquilo que eu falei antes, como nós somos os responsáveis pelos nossos produtos e os nossos serviços, a gente precisa ser criativo. A gente precisa ter ideias para resolver problemas com facilidade. A gente não
pensando, estagnado, ser aquele tipo que paralisa e fala, meu Deus, tive um problema agora, como eu faço? Socorro, vou me esconder embaixo da mesa, sabe? E essas coisas, gente, a gente precisa entender também que isso a gente desenvolve, tá? Isso não é uma coisa nata na gente, mas quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente entende do produto e do serviço que a gente está oferecendo, mais a gente vai saber resolver aquele problema. Então, eu estou produzindo um produto que nunca quebrou, né? Não vou saber, provavelmente, resolver na primeira pessoa que vier reclamando que quebrou, mas eu vou começar a entender, poxa, acho que está faltando cola aqui, acho que eu posso reforçar lá, a costura eu posso trocar, vou fazer uma costura à mão, posso fazer uma costura na máquina, e assim a gente vai resolvendo e desenvolvendo essa questão. Mas, de qualquer forma, a gente tem que estar ativo e tem que estar aberto para entender de onde está vindo aquele problema e tentar resolver. E o mais importante, ter disciplina. Muita gente fala, eu vou ser chefe de mim mesmo, não vou bater cartão, eu trabalho a hora que eu quero. E isso é, digamos assim, uma faca de dois gumes e tem alto risco. Por quê? Você tanto pode correr o risco de ser um workaholic, e como você é dono do seu trabalho, você não deixa de trabalhar nunca mais, e aí você deixa sua família de lado, deixa seus amigos de lado, e quando você vê, você tem um problema de burnout. Ou você pode simplesmente deixando para depois, e deixando para depois, e deixando para depois, quando você vê, você não está trabalhando mais. Ainda mais quando é um trabalho em casa, como vocês podem ver, eu estou em home office, né? Então, eu estou trabalhando em casa. E aí a gente sente aquela vontade de a gente estar aqui trabalhando e de repente, poxa, mas eu tenho que ir lá para botar na máquina. Poxa, mas eu podia adiantar, né? Já lavar as verduras, põe lá, depois eu volto. E aí, se eu deixar, eu não trabalho, porque eu vou resolver todas as coisas da casa. Então, a gente precisa realmente ter disciplina para não exagerar nem para um lado, nem para outro. Ok? Se vocês tiverem alguma coisa para comentar, gente, fiquem à vontade. Podem ir comentando, perguntando. Eu vou falando e quando vejo já estou empolgada. E aí aqui são os profissionais que a gente pode pedir auxílio quando a gente está resolvendo empreender, né? Porque, infelizmente, na nossa sociedade brasileira, a gente não valoriza serviços, a gente valoriza produtos. É muito capaz que vários de vocês aqui já pagaram, sei lá, R$200 numa roupa, num vestido, numa calça, enfim, alguma coisa, mas para pagar 150 numa sessão de terapia, pensa, poxa, tá caro. Não estou afim não, hein? Pagar 150 numa sessão de acupuntura, enfim, qualquer coisa desse sentido. Porque a gente não valoriza o serviço, mas aquelas pessoas estudaram, aquelas pessoas entendem do que estão fazendo e podem sim nos ajudar e muito. Então, nós, como futuros empreendedores, que provavelmente estaremos fornecendo um serviço, e aqueles que fornecerem um produto, vamos ter um momento que vamos estar produzindo aquilo, né? Vamos gastar nosso tempo, nossa hora, nosso conhecimento. Então, a gente tem que mudar essa ideia de que a gente valoriza, essa cultura, né, que a gente cresceu enraizado nisso, de que a gente valoriza produtos e não valoriza serviços, e começar a valorizar os profissionais que realmente podem nos ajudar nessa nova carreira. Então, é muito importante, por exemplo, o marketing. Uma equipe de marketing bem instruída pode te ajudar a identificar o seu nicho de atuação. Então, por exemplo, um fisioterapeuta. Eu quero atuar com fisioterapia respiratória, ou eu quero atuar com atletas, ou eu quero atuar com musculatura sei lá, de pessoas doentes, enfim. Eu preciso saber qual vai ser meu nicho, para eu não sair atirando para todos os lados, poder me especializar e ser cada vez melhor no que eu quero oferecer. E até mesmo fazer essa minha mensagem chegar naquele público. Porque aí, suponhamos, eu resolvo ser uma fisioterapeuta respiratória. Mas o meu marketing, os meus anúncios, só estão chegando para atletas. Então, tem algo errado, a minha fala não está conversando com aquele público-alvo.
Eu preciso chegar nessas pessoas. Eu preciso entender o que eu posso mudar na minha fala, o que eu posso mudar nos meus posts nas redes sociais, ou, de repente, no meu contato, ou seja como for, como eu estiver atraindo essas pessoas, eu preciso chegar nas pessoas certas. Então, uma equipe de marketing pode, muitas vezes, nos ajudar. Às vezes, a gente não tem dinheiro para contratar um marketing para nos acompanhar durante toda a nossa trajetória, principalmente no início, mas, às vezes, uma consultoria só, paga alguma consultoria assim, de hora, né? Marco uma horinha com aquele profissional de marketing para ele já me dar umas dicas, sabe? Eu começar a atuar e, conforme eu for vendo o retorno, eu invisto cada vez mais nesse marketing. O planejador financeiro, aí puxando a sardinha também para o meu lado, né? Muita gente não conhece planejamento financeiro. Então, como é que eu vou vender planejamento financeiro? Falar, olha, eu sou planejadora financeira, tá? E aí, o que você faz? Né? Então, eu preciso da ajuda do marketing para atingir o meu objetivo, né? Digamos assim. Mas como que o planejador financeiro pode atuar para o empreendedor, né? A pessoa que está querendo mudar de carreira. Como eu falei lá no início, a gente precisa se planejar para tudo, para mudar de carreira, para empreender. Né? A gente precisa se planejar para o momento certo, a gente precisa se planejar para o que a gente vai investir de fato, se eu já vou alugar um consultório, ou se eu vou comprar uns equipamentos e, sei lá, de repente comprar um carro para eu poder atender pela cidade. Nisso tudo, o planejador financeiro pode te ajudar a fazer uma reserva de emergência. A gente viu a pandemia e quantos empreendedores não ficaram sem renda nenhuma e quebraram e faliram porque simplesmente não tinham essa reserva de emergência. E aí fecharam as portas, fecharam tudo e não tiveram como sobreviver. Ainda mais tendo que pagar imposto, às vezes pagar funcionário, pagar tudo. Então, a gente precisa de um planejamento financeiro que nos diga qual a reserva de emergência ideal para a gente ter. Nosso serviço é algo que tem muito mercado, é algo mais difícil de achar no mercado, então eu tenho que ter uma reserva ainda maior. Quanto que daquele dinheiro que eu estou recebendo posso realmente gastar? Quanto que eu tenho que reinvestir na empresa? Sabe? Então, toda essa questão do planejamento financeiro da pessoa física e da pessoa jurídica, o planejador ele pode ajudar com isso na sua vida pessoal e na sua vida particular. Como que eu vou chegar naqueles objetivos pessoais de aposentadoria, né? De ter uma aposentadoria mais confortável, de viajar, e como que eu vou, ao mesmo tempo, fazer isso e chegar naquele objetivo de ter o meu próprio consultório. Tudo isso, o planejador financeiro pode te ajudar. Fora isso, o contador. O planejador financeiro, ele faz muita coisa de contabilidade também, mas o contador, ele é necessário. Quando a gente tem uma empresa, a gente precisa de um contador assinando por essa empresa. Então, a gente precisa ter um bom contador para entender como que a gente vai fazer, qual é a melhor forma. Às vezes, o planejador financeiro, junto com o contador, decidir se a melhor forma é aquela pessoa atuar por uma PF, pelo próprio CPF, né? Ou se é melhor fazer um CNPJ, qual a estrutura daquele CNPJ é melhor. Durante a vida dessa empresa, né, esse CNPJ, o contador tem que fazer esse balanço, né, tem que assinar tudo isso para poder fazer o imposto de renda no ano seguinte. Então, um contador é necessário. A gente hoje tem muitas plataformas de contabilidade que são mais baratas do que um contador, mas, se possível, seria interessante você também, pelo menos, uma consultoria com um contador, para que você tire dúvidas, entenda minimamente o que você vai fazer e depois ir para uma plataforma onde você pode ser mais como é que se diz? Você vai fazer sozinho, né? Self-made, tipo, você vai lá e vai fazer a sua contabilidade pela plataforma. Bom, a gente tem carreiras de coach, consultor de carreiras. Esse consultor de carreira eu acho muito interessante, que às vezes a gente acha que a nossa carreira está para um lado, mas ela pode ir para um outro lado, não exatamente aquilo, né? Então, por exemplo, eu, planejadora financeira, trabalho
com pessoas físicas, atuando nesse planejamento financeiro de cada um desses meus clientes, mas eu posso também fazer palestras, dar aula, e de repente, eu, sei lá, me apaixone muito mais por isso. Então, um consultor nesse sentido pode te ajudar a entender o que de fato você quer fazer, o que de fato é a sua paixão e como você pode adaptar isso para os seus conhecimentos, para a sua situação, para a sua condição. Às vezes ele te ajuda no passo a passo de como você quer chegar, ou te ajuda a fazer todo esse caminho e manter a sua saúde, e organizar horários, enfim, manter sua atividade física, manter sua família, manter tudo, como organizar, como estruturar a sua vida. Advogado, às vezes, é muito importante também, dependendo da área que você vai atuar, você precisa entender das legislações vigentes, né? Então, é importante a gente valorizar o serviço dos especialistas que tem no mercado. E aí, falando um pouco mais sobre o planejamento financeiro, acho que eu já dei aqui algumas palhinhas, né? O planejador financeiro, ele pode estruturar a sua pessoa física e a sua pessoa jurídica para essa atuação, e aí isso pode ser em paralelo, né? Tipo, você vai atuar na pessoa física e como que a gente vai estruturar isso, ou não, ou você vai fazer em paralelo uma empresa, você vai ter que gerir essa empresa e aí definir um prolabore, ou seja, um salário. Qual vai ser o seu salário? Essa empresa, esse CNPJ vai te dar um salário e aí aquele tanto que está sobrando, você vai reinvestir na empresa, você vai fazer uma reserva de emergência para a empresa, você vai ter uma sua pessoal, outra para a empresa. Como vai organizar esse fluxo de caixa, de receitas e de despesas que você tem dentro da sua organização? A questão dos tributos, a gente precisa estar sempre atento. Muitas vezes o empreendedor não se liga nisso, fica sem pagar carnê-leão, né, que precisa pagar durante a sua atuação, e quando chega no imposto de renda do ano seguinte, leva uma facada enorme. E fora isso, a gente estruturar a sua vida para que a sua vida caiba dentro daquele salário que, por enquanto, a sua empresa pode te dar. E organizar a sua empresa para que ela possa te dar cada vez mais. Ou, de repente, ainda o planejador financeiro vai recomendar, falar, olha, continua como CLT onde você está, durante um tempo, vai atuando sábado e de noite como um empreendedor, né, na área que você deseja, vai aumentando, vai criando demanda, vai criando clientes, né, fazendo o seu nome, e aí, em paralelo, vai juntando dinheiro e vai conseguindo chegar no objetivo no momento em que a gente possa dizer, ok, agora eu posso largar a minha atividade de CLT e começar só no empreendedorismo. Tá dando para entender, gente? Está ficando claro? Sim. Ok, obrigada. Que mais? Ih, deixei aqui a apresentação sem ver. Opa, não. Já foi. Aí aqui, gente, eu trouxe a dica de 2 livros, que é Finanças para Autônomos e Negócios, um assunto de mulheres. Esse Finanças para Autônomos é muito bom, ele te diz de forma prática como que eu posso começar a empreender, sabe? Coisas simples, como que eu vou separar minha renda no início, como eu vou distribuir isso, como que eu vou estruturar isso. Então, serve para todo mundo, qualquer área do empreendedorismo. Inclusive, ele dá no livro exemplos diferentes, exemplos de profissionais da saúde, profissionais de serviços, de produtos, enfim, é bem bacana. Esse livro vale muito a pena quem realmente está interessado em empreender. O Eduardo Amuri, ele é planejador financeiro também, e escreveu esse livro que eu super recomendo. E esse da Ana Fontes, Negócios, um assunto de mulheres, é muito interessante que ele dá uma visão sobre o empreendedorismo feminino. A gente tem no nosso mercado, esse é digamos assim, uma área muito dominada por homens.
E existe um preconceito muito grande em relação ao empreendedorismo feminino, é até mais difícil para as mulheres conseguirem crédito no mercado, sabe, para empreender. E aí, como que, na verdade, a gente pode usar isso ao nosso favor? A gente não precisa se transformar naquele perfil masculino, sabe? Naquele perfil mais agressivo, que estereotipando, digamos assim, seria o perfil do empreendedorismo masculino. Nós podemos ser nós mesmas, né? Com o nosso jeito de ser, seja mais agressivo, seja mais tranquilo, seja mais acolhedor, e a gente pode usar tudo isso a nosso favor, tá? Para que a gente obtenha muito sucesso. E aí, várias mulheres de sucesso no empreendedorismo dão seus relatos também nesse livro. Eu acho muito bacana, acho muito interessante que vocês venham buscar. E os dois, tanto o Eduardo Amuri quanto a Ana Fontes, eles têm Instagram, têm redes sociais, acho que vale a pena buscar isso, ok? E aí eu trouxe também essa frase: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente. Quem sobrevive é o mais disposto à mudança, de Charles Darwin. Essa frase ela foi dita em relação à teoria da evolução, né? Porém, se aplica muito ao empreendedorismo. Por quê? Se a gente pensar, por exemplo, em máquina fotográfica, revelação de foto, essas coisas assim. Olha como mudou. A gente tem hoje as fotos digitais, a gente até imprime as fotos e às vezes imprime naquele mesmo papel antigo de foto, porém, houve uma queda absurda. Se a empresa que trabalhava com impressão de fotos não se adaptou, faliu. Um exemplo bobo disso é a Blockbuster. A Blockbuster teve a chance de comprar a Netflix quando a Netflix estava lá nos primórdios. Não comprou. A Blockbuster faliu e hoje a Netflix esse poder que a gente conhece de filmes, séries e tudo. Então, a gente precisa estar sempre atento. Essa coisa de cheguei onde eu queria chegar, estruturei, é assim que eu quero e acabou. Isso não dá certo. Sempre vai ter uma forma diferente de você abordar, sabe? Sempre vai ter uma forma diferente da gente rever os nossos conceitos. Uma outra geração que está chegando no mercado, meus clientes agora são da geração Z, e aí como que eu tenho que falar com a geração Z? Já não é da mesma forma que eu falava com os baby boomers. Então, eu preciso me adaptar a isso, sabe? Ver como que eu vou fazer para me adaptar a essas mudanças. A gente tem que estar sempre olhando. Por isso, o empreendedorismo, ele não é aquela facilidade toda que a gente ouve no YouTube, né? Em qualquer vídeo que a gente vai tentar. A gente precisa estar sempre atento a essas mudanças, observar como que a gente pode fazer isso, como que a gente pode mudar, como que a gente pode se adaptar, como que eu posso ter um diferencial no mercado. E, às vezes, o diferencial não é, sabe, reinventar a roda, não é fazer uma coisa muito grande. Às vezes, só a forma como você atende, né? Então, eu tenho, sei lá, o espoleto, que tem aquela forma de atender que é muito rápido, que é muito corrido, não sei o quê. Às vezes, eu vou fazer alguma coisa bem parecida com o espoleto, mas que... sabe, vou botar atendentes mais carinhosos, atendentes com mais calma, não sei o quê. E aí você já muda a forma de ver aquilo, né? Então, é muito importante a gente estar sempre atento. Eu vi uma reportagem há pouco tempo de uma mulher que virou uma gigante de doces, de brigadeiros e tal, e o único diferencial dela eram as embalagens. Ela fazia embalagens de presentes que eram verdadeiras obras de arte. Então, quem antes não tinha coragem de comprar um brigadeiro para dar de presente, passou a ter coragem, porque aquilo ali, a embalagem era o tchan. Então, às vezes, a gente acha que não é nada demais, a gente acha que não tem um diferencial, que a gente não inventou um doce novo, não sei o quê. Não, mas o brigadeiro continuou sendo brigadeiro. A única coisa que mudou foi a embalagem daquele produto.
Eu vi aqui, tem alguém com a mão levantada, Maria Moreira. Quer falar, Maria? Sou eu, sim. Oi. Desculpa, que eu fico com a não, apresentação e não vejo. Juntando o que você colocou agora sobre identificar seu público, aí a geração Z, tem uma colocação no chat, que eu não sei se eu acho que não dá para você ver, falando a respeito de marketing digital, né, que atualmente é fundamental. Eu queria colocar essa questão, porque a juventude, vamos dizer, as pessoas mais jovens, hoje em dia, elas se comunicam muito por intermédio das redes sociais, né? Então, aquele negócio só vai à frente porque a consulta inicial não é uma consulta mais como de gerações passadas, baseada no visual ou baseada em alguma experiência. É via marketing digital, é via redes sociais, né? E essa questão, assim, é uma questão interessante que eu queria colocar, né? Porque depende, né? Assim, a gente está num mundo totalmente digital atualmente, né? Então, para fazer uma primeira aproximação, eu acho que realmente essa questão do marketing digital, ela realmente é fundamental, né? Eu queria que você colocasse alguma coisa nesse sentido aí, tá? Entendeu? Ok. Realmente, essa questão do marketing digital, a gente não pode mais se ausentar disso. Teve quem tentou ficar fora da internet, né? Mas hoje em dia o que a gente mais ouve por aí, não está no Google, não existe. Então, a gente precisa estar inserido nesse mundo, entender essa linguagem, e aí, para isso, como eu falei, a gente precisa contratar pessoas que entendam disso, porque nem sempre a gente sabe a melhor forma, né? Outro dia eu estava vendo um casal que eu contrato como assessores de marketing também, eles estavam me explicando sobre o gerenciamento de tráfego na própria internet, né? Então, além de você saber como você falar, como você postar, ter aquela rotina, você saber em quem você vai chegar e como fazer isso. Tipo, eu não tenho a menor ideia. Tive que contratar alguém para poder gerenciar isso e fazer com que essa informação chegue naquelas pessoas que estão exatamente buscando aquilo. E aí, se a gente esperar mais um pouco, vai ter outra tecnologia, outra coisa que a gente precisa fazer, e são muitas redes sociais. É Instagram, é LinkedIn, é Facebook, tem Twitter também, né? São muitas redes sociais. Qual é a mais importante para o nosso nicho, sabe? Qual é a mais importante para a nossa atuação, para aquele cliente que eu quero atingir? Eu busco clientes que acessam muito mais o LinkedIn. Outro busca cliente que acessa muito mais o Instagram, sabe? Eu preciso definir o que é o meu serviço? Ou todo mundo já sabe? Uma coisa que eu falava muito no início, quem quer um personal trainer já sabe qual é o serviço de um personal trainer. Ele vai buscar o que vai buscar personal trainer e tal, e vai achar. Agora, quem quer um planejamento financeiro não sabe o que é um planejamento financeiro, porque não sabe direito o que um planejador faz. Então, eu não posso simplesmente me anunciar como planejadora financeira. Eu tenho que, de alguma forma, fazer primeiro você entender o que é um planejador financeiro, o que é um planejamento financeiro, para depois oferecer aquele meu serviço. Então, o desafio é maior. E assim como eu, existem muitos outros profissionais de outras profissões, de planejamento financeiro e outras profissões, que também tenham que explicar. Porque se falar para mim, que nem esse casal que eu contratei, eles, nós somos gerentes de tráfego. E eu, tipo, o que é isso? Trabalha na rua com tráfego de trânsito? Sei lá, né? A gente não sabe o que é. Então, a gente precisa que as pessoas nos expliquem e tornem aquilo claro, né? Isso precisa estar consciente de quem está oferecendo um serviço. Não sei se eu falei o que você queria, Maria, mas... Não, falou isso mesmo. Eu estava nesse sentido, querendo a tua opinião, porque realmente a gente não tem todas as ferramentas para atuar hoje em dia, né? Assim, eu também não conheço nada dessa questão de fluxo digital, mas isso tem uma relevante importância nos negócios hoje em dia, né? Então, foi ótimo, né? É exatamente isso que eu queria escutar. Obrigada. Obrigada a você. E aí,
para finalizar, eu trouxe esse slide aqui, que é o seguinte, é muito importante que todo mundo que quer empreender vá parcelando o seu caminho, digamos assim. Porque se eu for lá e pensar, bom, eu quero um consultório de fisioterapia na Praia do Leblon, de frente para o mar, naquele prédio, não sei o quê. Aquilo parece tão distante para mim, para o meu orçamento hoje, para as minhas condições, que eu desisto, eu já largo, ok, tá, deixa, fico aqui mesmo no meu caminho. Então, vamos parcelando. O que eu posso fazer hoje para chegar naquele caminho futuramente, sabe? Então, fazer pequenas metas. E aí, eu sugiro para vocês que vocês comecem por 3 pontos. Primeiro, domina as suas finanças pessoais. Se as suas finanças pessoais já estão enroladas, o risco de você se enrolar mais ainda abrindo um negócio aumenta. Então, primeiro organiza essas suas finanças pessoais para depois dar esse segundo passo. Construa a sua reserva de emergência, porque se algo der errado no seu empreendedorismo, você vai conseguir se sustentar, sobreviver por tanto tempo, sabe? E aí a gente vai definir esse tempo que você precisa que a sua reserva de emergência sustente de acordo com a sua idade, com a sua atuação, com a sua estrutura. Para quem não sabe, reserva de emergência é aquele dinheiro que a gente deixa ali guardadinho, mas que ele tem que ser acessível a qualquer momento, a qualquer hora eu tenho que poder ir lá e pegar ele, porque qualquer problema que deu, eu vou lá e acesso. E aí, orça os gastos para o seu negócio. Então, eu quero vender empadas, eu preciso comprar o material das empadas, eu preciso melhorar minha cozinha, que ela é muito pequena, eu preciso de um stand para vender, ou eu vou vender através de, sei lá, com uma cestinha e vou em alguns negócios, eu vou vender só por encomenda. Enfim, orça tudo isso. E aí vai fazendo parcialmente. Então, é aquilo, eu quero ter um consultório no Leblon. Bom, mas antes eu posso ter um consultório nas ruas para trás, né? Para tentar fazer meu nome e aí depois ir para a Praia do Leblon. Bom, mas eu não consigo nem ir umas ruas para trás. Então, eu vou começar a atender de casa em casa no próprio Leblon, para poder fazer a minha clientela no Leblon. Mas eu vou atender de casa em casa. E aí, o que eu preciso para atender de casa em casa? Quais são os equipamentos que eu preciso comprar? Eu precisaria de um montão. Mas, poxa, então eu vou atender só paciente que tem esse perfil, porque aí eu compro só o equipamento tal. Então, eu vou atender só velhinhos com dificuldade de mobilidade, né? Alguma coisa nesse sentido, porque aí eu já estou nichando mais ainda. E aí eu vou parcelando e vou reinvestindo o meu dinheiro para, de repente, chegar no momento em que eu vou lá e construo a minha clínica. Aí depois eu vou lá, já tenho o nome, passo a minha clínica para a Praia do Leblon, enfim, não sei qual é o objetivo de cada um. Mas se a gente ir dividindo o nosso objetivo em pequenos objetivos, aquilo não fica tão distante e não fica tão difícil de alcançar. A gente consegue fazer aquilo de uma forma mais palpável e a gente consegue chegar onde a gente quer chegar. E aí, por último, aqui está o meu QR Code para o meu Instagram. Aqui está o meu contato profissional. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês quiserem me seguir só para ver o que está acontecendo, ver as novidades, o que eu posto, se quiserem me contratar para alguma outra palestra, enfim, fiquem à vontade. Esse é meu QR Code. Eu agradeço a vocês por estarem aqui hoje, por ouvirem. Espero que eu tenha ajudado, que eu tenha dado dicas. A gente só teve aí 50 minutos, até avancei 5 minutinhos, mas espero que tenha sido útil. Agradeço a todos. Vou interromper aqui a gravação, tá bom?